A gente veio, na verdade, terça-feira com essa notícia. E eu tinha feito uma promessa que é mostrar, fazer meus cálculos aqui para mostrar onde que você teve, então, uma alta mais significativa. Ou seja, quando a gente vai no mercado, quando a gente vai na feira, quando a gente vai no açougue, com os boletos que a gente paga de água, luz, aluguel, a nossa internet, a escola dos nossos filhos, está tudo aqui nesse montante aqui dos boletos. Ou quando a gente quer um certo lazer, né? Ir num barzinho, ir num cinema, usar o cabeleireiro, fazer uma manicure. Então, esse é um cálculo meu, né? Então, é um cálculo que a gente vai começar a mostrar agora toda vez que vai ter inflação. Então, a gente tem que... nesse mês aí, a inflação foi de 0,55, a prévia, né? Então, do dia 15 de dezembro até o dia 15 de janeiro, a gente teve isso. Olha como a feira está bem mais cara do que o resto da inflação. Então, quando o pessoal fala assim, não, mas a inflação foi maior. Não, então, não é que a inflação foi maior. A inflação é uma média de todos os itens, né? Mas se a gente for pegar só o que a gente gastou na feira, foi 1,69, quase 3 vezes mais do que a inflação. Tanto que, olha o que a feira subiu em um ano, subiu 21%. Então, uma alta bem relativa. O mercado subiu mais do que a inflação, o açougue não, o açougue ficou mais ou menos na média, né? Ficou abaixo da inflação. O lazer que a gente tem, 7,27. Então, para a gente ter uma atividade de lazer, usar um cabeleireiro, ir no cinema, ficou bem mais caro. Não está tão caro nesse mês, mas é para a gente começar a entender e ver como que a inflação realmente bateu no nosso bolso. Se foi porque a feira aumentou, se foi porque o mercado em geral aumentou. O mercado, quando a gente fala, não é aquela entidade mágica lá da Faria Lima, é o mercado que a gente vai todo o supermercado do todo santo dia, né? Se é o açougue, se é o boleto. Então a gente vai mostrar aqui para vocês toda vez que sai a inflação, geralmente 1 ou 2 dias depois, como que bateu de fato aí essa inflação no bolso do brasileiro. Eu sempre falava que eu sou vegano e eu compro as coisas que eu como na feira que é mais barato. Já não é mais tão barato assim, né? Não é mais tão barato assim. A feira foi a coisa que mais subiu agora nesse último ano, inclusive. Conheço bem, sei bem. Pego meu carrinho toda quinta-feira, quando eu saio daqui correndo, passo lá. E cada dia eu saio mais assustada. Mais dinheiro eu levo, menos coisas tem no meu carrinho. É isso que tem acontecido nos últimos tempos. André, queria falar sobre o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Queria entender com você, a Silvia até comentou na participação dela aqui no ICL Notícias, é verdade que é uma roubada emprestar dinheiro para a América Latina, porque vamos tomar um calote? Primeira coisa é que não se empresta dinheiro para países na América Latina, né? A gente tem que começar a parar com isso. O BNDES empresta dinheiro para quem? Para empresas brasileiras. Essas empresas brasileiras vão prestar serviços, seja aqui no Brasil, fazendo uma obra de metrô, fazendo uma ponte, seja essa empresa prestando um serviço para um país latino-americano, fazendo um metrô na Argentina, fazendo uma ponte. O Porto de Cuba, por exemplo, foi uma empresa brasileira que foi lá fazendo uma ponte no Equador. Então, o que está acontecendo é emprestar dinheiro para uma empresa brasileira. Essa empresa brasileira ela vai comprar o quê? Cimento, vergalhão de aço, pegar máquinas e equipamentos em território brasileiro. Então, vai fazer emprego aqui dentro do Brasil. Então, a primeira coisa que a gente tem que parar é isso. O país não está devendo. Imagina assim, vamos pegar assim, César, imagina que eu vou lá e você compra de mim um serviço, sei lá, uma consultoria econômica, certo? Certo. Aí eu vou lá e eu tenho dívida no meu banco e tal, só que você acabou atrasando, não pagou na data certa. Você está devendo, você está devendo para quem? Para mim ou para o meu banco? Para mim, certo? Certo. Então não está devendo para o banco que eu tenho dívida. É a mesma coisa. Se o país não pagou para a empresa brasileira, não é para o BNDES. Perfeito. Além disso, tem uma outra coisa, que o BNDES ele tem um risco muito baixo, porque ele tem garantias de alta liquidez na hora que ele vai pedir esse empréstimo. Inclusive, por exemplo, quando foram fazer os estádios da Copa, aqui o estádio do Corinthians também tão citado, você tem um banco que dá basicamente a garantia de pagamento. Então a Caixa Econômica Federal, por exemplo, dá a garantia de pagamento do BNDES. Então, se não for a empresa que vai pagar a dívida, o banco obrigatoriamente tem que pagar a dívida. E por que o BNDES existe? Porque os bancos privados não emprestam no longo prazo. O banco privado não empresta além de 5 anos. Quem empresta além de 5 anos, porque imagina para fazer um metrô, quanto você acha que é o financiamento, o tempo disso? Não é um financiamento de 1 ano, é um financiamento de 30, 40, 50 anos. E só o BNDES aqui no Brasil tem essa garantia. Okay. Então a gente tem que parar com essa notícia, com essa fake news que países devem ao BNDES. Não existe isso.
O BNDES financia empresas brasileiras que compram produtos brasileiros, empregam pessoas brasileiras. Se não, por exemplo, a gente vai falar, quem está financiando aqui o processo lá do Rio Tietê, lá, a despoluição do Rio Tietê, é uma empresa japonesa que está sendo financiada pelo Banco de Desenvolvimento japonês. Então, São Paulo está devendo para o Banco de Desenvolvimento japonês? Não, São Paulo vai dever para a empresa que ele contratou o serviço. Então, isso é uma prática comum no mundo, todos os países fazem isso. Só que existe essa fake news, essa disseminação aí que começou quando falavam de caixa preta, começou tudo na Lava Jato, e a gente tem que estar aqui para acabar com essas más informações. E é a função do banco público, né? A gente tem banco público para isso, né? Banco público, por exemplo, empresta para pequeno agricultor que não teria crédito em banco privado. Quando a gente está falando de pequeno empresário, pequeno agricultor, em larga escala, obras de desenvolvimento que não teriam dinheiro em banco privado, a gente tem o BNDES para isso, né? Exato, até para o pequeno agricultor é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, ele é o nosso fomentador de crédito rural. A Caixa Econômica Federal serve para o crédito habitacional e o BNDES serve para a infraestrutura. Então, você tem todo o sistema público bancário que serve justamente para você fazer esse crédito setorizado. E o BNDES, ele funciona aqui. Funciona para conseguir elevar, tanto que a maior porcentagem de crédito fornecido no Brasil é do BNDES, justamente porque o banco setor privado, principalmente depois de 2008, parou de emprestar. E o BNDES foi lá e pegou essa fatia de mercado para ele. Por isso que ele é tão atacado. Então, vamos dizer, um sintoma para a gente entender por que é tão atacado o BNDES. Né? Tem uma sugestão para a gente combater essa fake news. A gente vai disponibilizar essa aula do André aqui no ICL Notícias, e todo mundo que está conectado, todo mundo que está assistindo vai postar, vai compartilhar, vai mandar para o coleguinha, no grupo do Zap da tia, do irmão, do sobrinho. Acho que a única forma da gente combater é publicando, né? Nosso número tem que ser muito maior que essas fake news que surgem aí a todo momento. Parece que eles ficam buscando uma vírgula para poder lançar uma chama e aí já vira uma história. Só um pequeno parênteses, que eu acho, por exemplo, que é importante ressaltar na fala do André, a China, que foi o país que mais cresceu ao longo das últimas décadas, assim o fez porque desenvolveu uma estratégia de financiamento público através de um sistema bancário que exerce uma função similar, sobretudo no sentido de subsidiar pesquisa em tecnologia, em questões que são nevrálgicas para o próprio Estado. Daí a importância desse tipo de banco. No caso da China, até com juros zero, inclusive. Com juros zero. Então, você basicamente tinha fundo perdido. Então, ele estava dando dinheiro, ele nem estava querendo juros, ele só estava querendo desenvolvimento do país. Perfeito, André.